Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns desdobramentos interessantes aqui nas linhas fronteiriças. Os ucranianos conseguiram avançar bastante aqui na região de Malaya Loknia, Pogrebsk e outras cidades por aqui, avançaram bem aqui em Kursk. Mas também os russos fizeram um avanço significativo aqui ao sul, na região de Glatsinivka, tá? Eles não tomaram a cidade de Glatsinivka como está aqui, tá? A cidade ainda está na mão dos ucranianos, mas eles avançaram nesse sentido aqui, ó, entre o Kraisk e Glatsinivka em relação a Girnik. Então é uma coisa preocupante porque, lógico, o objetivo deles é fechar o cerco aos ucranianos que estão nessa área aqui. Tem uma grande quantidade de tropas ucranianas aqui e as linhas de abastecimento dessas tropas já estão escasseando, né? Tem várias cidades por aqui, várias ruas que podem ser usadas para abastecer as tropas nessa região, mas está ficando pouca quantidade de possibilidades aqui, né? Vamos ver como é que vai caminhar esse tipo de coisa. É preocupante esse avanço nessa direção aqui. Fora isso, tivemos o início do Ramstein, mais um encontro daqueles para fazer discutir o armamento da Ucrânia, né? Então o Ocidente está propondo aí uma série de ajudas e parece ter um monte de armamento chegando aí para a Ucrânia, uma boa notícia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daniel DM Gonçalves, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque de drones, 44 drones Shahid foram usados contra a Ucrânia, dos quais 27 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 8 derrubados devido a medidas de guerra eletrônica, né? Ou seja, 27 mais 8, 35, ainda teve 35, 9 drones sobraram aí nessa história que a gente não sabe o que foi que eles atingiram, né? Mas de qualquer forma não foi nada muito significativo, não tem nenhum grande alerta nisso daqui, mas teve coisas aqui em Chernihiv, em Lviv, incêndios em várias posições por aqui, né? Bom, a gente falando agora da linha de frente, os ucranianos avançaram ali em Kursk, na direção de Kamishivka. Teve um grande preenchimento aqui entre esses dois bolsões ucranianos aqui. Os ucranianos tinham avançado aqui em Malaya Loknia, nessa direção, e agora aqui em Naidenov, nessa região também já está com os ucranianos, porque os russos estão bombardeando as posições ucranianas aqui e avançando em direção a Kamishivka, que é essa cidade aqui, né? Então continuam os avanços ucranianos aqui, bem interessante isso daqui, como está referenciado aqui, geolocalizado nessa thread, né? Aqui também o Tendar traz uma outra visão, é a mesma área, tá? Dá para ver aqui Malaya Loknia aqui, e o que aconteceu foi isso, tinha um avanço aqui a leste de Malaya Loknia e o avanço aqui em Malaya Loknia, e os ucranianos preencheram esse espaço aqui entre os dois avanços aqui, realmente fortalecendo aqui a área controlada pelos ucranianos nessa região, né? Aqui, Naidenov tá essa cidade que foi tomada pelos ucranianos, e agora Kamishivka é onde está havendo as batalhas neste momento, né? Os ucranianos continuam, portanto, avançando aqui, e está confirmada a tomada de Malaya Loknia e essas outras cidades todas aqui dessa região. Interessante o avanço ucraniano aqui na região de Kursk, né? Agora, falando ali sobre o fronte em Pokrovsk, nessa região aqui, os russos tentando tomar essa cidade, particularmente tentando pegar aqui Salidov, neste momento, né, mais diretamente tentando fechar o cerco nessa região aqui. É uma situação preocupante realmente para os ucranianos, tem várias tropas ucranianas nessa região aqui, e houve avanço russo nesse caso, né, mas não em direção a Pokrovsk. Aqui em direção a Pokrovsk, o pessoal da Karadag conseguiu parar de fato o avanço russo ali na direção, né? Os russos não avançam mais em direção a Pokrovsk. Dá para ver também outra coisa que tem feito uma diferença muito grande, é justamente aqueles drones com termita, né, com munição incendiária. A gente mostrou isso já algumas vezes, né? Os ucranianos fizeram esse esquema com um drone que joga munição incendiária nisso daqui, e aqui são as posições russas, né, as trincheiras russas ali na região de Pokrovsk, né, na direção de Pokrovsk.
o drone vai lá e joga a termita e causa incêndio, destrói eventuais munições que estejam armazenadas ali. Lembrando que munição incendiária é proibida em cidades, não é proibida de forma geral na guerra, como eles estão fazendo aqui. Aqui não é uma cidade, aqui é só trincheira dos russos. Estão sendo todos destruídos por esse tipo de essa invenção nova ucraniana aí de drones com munição incendiária, né? E aqui dá para ver algumas imagens aqui do que eles estão fazendo por ali. E tem também como é que eles fazem aqui, ou seja, tem o drone que carrega com um cabo a munição incendiária aqui, e tem uma proteção para evitar que o calor da munição incendiária acabe afetando o drone, né? Então tem uma ignição que eles colocam aqui, então o drone consegue disparar a ignição da termita, da munição incendiária, e ele fica protegido por uma chapa que evita que o calor suba, né, para o drone, e fica a uma distância determinada do drone, justamente para evitar que o calor interfira com a operação do drone, né? Então assim que eles fazem, e tem funcionado bem. Isso daqui é uma imagem dos russos reclamando uma posição deles que foi totalmente destruída por esse tipo de ataque aqui, ó. O pessoal mostrando aqui. Armas, munição, tudo pegou fogo, foi destruída totalmente, capacetes, o carro deles que estava ali. Tudo foi destruído por conta da munição incendiária, né? Ele fala que algumas coisas ali não chegaram a pegar fogo, a coisa estava aqui, e aqui estava a munição, né? Foi tudo destruído, a munição foi inteira destruída aqui. Aqui, ó. Munição e tudo quanto é lado. Tudo destruído pelo drone ucraniano por aquele ataque com termita, né? Não é o único, não. Tem uma outra imagem aqui também de outra pessoa, outro russo mostrando uma outra região ali perto também, tudo pegou fogo aqui, a munição, e mostra como é que é o dano desse tipo de coisa, né? Ou seja, a ideia dos ucranianos está dando certo, né? De fato, tá causando bastante dano ali nas posições russas. Aqui ele está falando das botas que pegaram fogo, né? As botas deviam estar secando ali na árvore, pegaram fogo. Enfim, a destruição completa das posições russas ali. O pessoal vai ter que recuar porque não tem mais posição russa naquele lugar, não tem mais o que eles fazerem ali, né? Então, excelente notícia, isso está sendo efetivo contra os russos aqui, né? Outra coisa interessante que a gente teve de informação foi justamente aqui em New York, né? New York é essa cidade aqui, deixa eu mostrar para vocês, nessa região um pouquinho para cima aqui. Como vocês podem ver, a cidade aparece aqui nesse mapa como totalmente tomada pelos russos aqui, mas a gente vai ver que não, que os ucranianos retomaram boa parte da cidade de New York de ontem para hoje, justamente com a Brigada Azov, a 12ª Brigada de Propósito Especial Azov, que foi colocada ali na região, no vilarejo de New York, na direção de Toretsk, né? E conseguiu, de fato, um sucesso muito grande aqui. Retomou a parte norte da cidade de New York totalmente. Havia um risco até de cerco de unidades ucranianas nessa região, mas os ucranianos conseguiram religar aqui e retomar boa parte da cidade nessa região, já com essas novas técnicas que eles estão usando por ali, né? Então, uma excelente notícia aqui em New York. Agora, a gente tem que falar também da notícia ruim, né? A notícia ruim é aqui na região, aqui é o Rob Lee falando sobre vários avanços, e avanços ucranianos, avanços russos e não sei o que lá, mas ele traça um ponto aqui que é o ponto preocupante, que é justamente aqui na região nessa região aqui, esse é o primeiro mapa dele aqui, que é esse avanço aqui no sul, na direção de Pokrovsk, né? Os russos estão tentando chegar em Pokrovsk, que está aqui, e eles estão avançando aqui entre Halitsynivka e Ukrainsk, que é essa outra cidade aqui. Eles estão avançando nessa região, né? Não tomaram Halitsynivka, mas avançaram nessa região aqui, o que é preocupante, porque como a gente vê, aqui eu tenho um mapa do Polevolan falando sobre isso também, o mapa do Polevolan aqui, né? Isso aqui pode fechar
o acesso para as tropas ucranianas aqui. Tem várias tropas ucranianas nessa região aqui, e se eles fecharem essa área aqui, se eles tomarem Grinnik e Kurahivka, pode ser realmente, a situação pode se tornar complicada aqui para os ucranianos nessa região, né? Isso é uma coisa que a gente teme, como dá para ver aqui. Bom, aqui também está mostrando a Halitsenivka tomada pelos russos, mas isso não é verdade. O que está correto é esse mapa aqui, que mostra que ela não está ainda na mão dos russos, mas de qualquer forma os russos conseguiram avançar nessa região, o que é bastante preocupante aqui, né? Segundo o pessoal coloca, o fato de não ser muito crítico é porque existe um grande número de linhas de comunicação aqui para abastecer essas tropas, né? Como tem várias estradas aqui, várias cidades, vários vilarejos nessa região, o número de linhas de comunicação aqui é muito grande, e com isso é difícil eles cortarem a linha de comunicação das tropas ucranianas aqui. Mas é lógico que se continuarem avançando, isso pode chegar a acontecer, né? Enfim, uma situação preocupante, mas vamos ver como é que isso decorre a partir daqui, né? Bom, continuando vendo aqui os mapas do Polé Volant, a gente tem aqui na situação lá de New York, como a gente explicou, os ucranianos retomaram aqui uma boa parte aqui de New York. Então, isso aqui é uma boa notícia aqui em New York, na região de Toretsky. Aqui teve um pequeno avanço russo aqui em Kalinivka, perto de Chassiv-Yar, mas isso daqui, inclusive, está sendo contestado, isso aqui existe de verdade, ou se é informação falsa, né? Enfim, basicamente é isso daí, e tem mais um mapa do Polé Volant aqui. Não, esse aqui é o que a gente já falou. Tem este daqui também. Esse daqui, na região de Vuhledar, que mostra apenas que não houve, embora os russos continuem tentando avançar em Vuhledar, não houve avanço efetivo ali naquela região, né? Também aqui na região de Kharkiv, naquela invasão russa aqui em Kharkiv, os ucranianos retomaram um pedaço aqui perto de Glibok. Mais uma boa notícia aqui no final das contas, né? Então é isso daí. Você vê que teve algumas mudanças positivas de ontem para hoje, mas mudou-se muito pouco a linha de frente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o esforço russo ali na região de Pokrovsk, né? Ou seja, fala sobre os russos tendo colocado muitas tropas ali, com muito interesse de avançar em Pokrovsk, mas a verdade é que não estão conseguindo fazer muita coisa por ali, né? Vamos aguardar mais alguns dias, mas pouca coisa tem saído dali. Saiu uma imagem de um submarino russo da classe Kilo na costa da França. Ele está acompanhado por um navio da OTAN, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Pode ter sido um acidente, o fato do submarino estar na superfície, né? E acompanhado de um navio da OTAN, pode ter sido alguma emergência que aconteceu no submarino russo, mas a gente não tem informações sobre isso. Bom, falando sobre a matéria que saiu ontem, né, do Doge, a gente falou em vários vídeos isso, a questão da Tenet Media, né? O canal dela no YouTube foi removido da Tenet Media, mas os outros canais dos influenciadores ligados a ela continuam funcionando, como, por exemplo, o canal do Tim Pool continua no ar e coisa e tal. A situação agora justamente é muito mais um problema, eu não sei qual é o problema legal que isso vai levar para essas pessoas, é possível que tenha algum problema legal, mas o que eu quero chamar a atenção aqui são para duas coisas. Primeira coisa é que, do ponto de vista de mercado, né, de credibilidade mesmo, fica muito ruim para o Tim Pool e para os outros influenciadores que estavam recebendo essa grana, e uma coisa totalmente gratuita, né, o Tim Pool falando que, eu não sabia que estavam recebendo dinheiro russo. Pô, quer dizer, então que você falava propaganda russa de graça mesmo, sem receber dinheiro, sem saber que estava recebendo dinheiro russo, né? Ou seja, não tem como ele sair dessa sem se chamuscar nessa história, né? Agora, de novo, o ponto que eu quero ressaltar nessa história é como isso foi ineficiente, né? Como que a Rússia tentou usar esse esquema de informação achando que ia mover a opinião pública americana e no final das contas não conseguiu grandes coisas lá. A verdade é essa. De qualquer forma, o canal foi removido do YouTube. Eu sou contrário a isso, eu acho que não tem problema nenhum. Se os caras, agora que se sabe que eles são um canal ligado à Rússia, não tem problema nenhum. A gente já sabe que a propaganda russa que tem ali não precisa acabar com o canal dos caras. Deixa eles falarem as besteiras dele. Liberdade de expressão tem que ser justamente para aquelas coisas que a gente não concorda, não acha que as pessoas deveriam falar, mas tem gente que fala, né? Agora, tem mais investigação saindo aí, tá? Tem também a investigação aqui de mensagens entre um operativo, né? Um agente russo e o handler do FSB dele.
o cara ligado justamente a essas mesmas pessoas que estavam fazendo a questão da Tenet Média, e saíram aqui vários chats dele, o pessoal falando, passando notícias que era para eles falarem, coisa e tal, para criar tumulto, né? A ideia era criar tumulto, então é isso daí. Aqui você tem o tumulto, o pessoal criando tumulto, né? Então, trocando ideia, a ideia justamente desses operadores russos, né? Desses agentes russos, era causar tumulto. Isso que eles tinham entendido, né? Curiosamente, em determinado ponto aqui, ele fala até os agentes conversando aqui, né? É lógico, a conversa original está aqui em russo, né? Mas está dizendo aqui ó, que a guerra parece que dividiu famílias inteiras de parentes russos, né? E falando sobre o filho do Peskov, a ex-mulher do Peskov e coisa e tal. Olha que curioso, né? E justamente mostrando como é que, mesmo eles sabiam que a situação lá em Moscou está mais complicada do que eles queriam fazer, né? Ou seja, eles queriam replicar, eles acham que é o Ocidente causando tumulto lá em Moscou, queriam replicar essa confusão nos Estados Unidos também. Mas não, né? A questão toda, o problema todo que causa essa divisão em Moscou é justamente o fato da decisão ter sido tomada de forma inválida, né? Invadir um outro país nunca iniciar agressão é sempre errado. Todo mundo sabe que é errado, né? A base da ética libertária é essa, você não inicia agressão contra a pessoa pacífica, não importa os outros fatores todos, né? Enfim, isso acaba causando esse tipo de dissonância, de problemas por lá. Em determinado momento aqui, um dos operativos foi pego, né? E aí a mensagem para o outro dizia que era para jogar os telefones no lixo, né? Destrua os telefones, destrua os telefones. É isso daí, parece que certamente tem muito agente russo nos Estados Unidos. E o pior, eu acho que tem muito aqui no Brasil também. Infelizmente, aqui no Brasil não tem quem investigue. Eu temo que tem muito aqui pelo Brasil, justamente porque já tem tantos, já estão tão infiltrados dentro da estrutura do Estado brasileiro que não tem nem como investigar isso mais. Essa é a tristeza da coisa, né? E outra coisa que eu acho um absurdo é essa coisa da extrema esquerda, do Festival de Veneza e coisa e tal, que estão fazendo. Festival de filmes. Festival de filme, vocês sabem, é palco para a extrema esquerda, só vai extremista de esquerda nessas coisas, por algum motivo, não sei explicar o porquê, mas o fato é que, olha só, estão dizendo que vão dar uma chance para os soldados russos falarem no Festival de Veneza para mostrar o lado humano da guerra. Soldados russos, os soldados que invadiram outro país, que mataram pessoas, que invadiram propriedade privada de outras pessoas. Ah, não, tem que ver o lado humano disso e coisa e tal. Olha o absurdo dessa história, né? Realmente uma coisa vergonhosa, né? Bom, teve uma entrevista do Sirski para a CNN falando justamente sobre os motivos da invasão de Kursk, mas não tem nenhuma novidade aqui, a gente já falou sobre isso, né? Que é justamente impedir a Rússia de usar Kursk como plataforma de lançamento para outra ofensiva, desviar as forças de Moscou de outra área, criar uma zona de segurança. E além dessas que está aqui, tem duas outras que a gente já falou já, que uma é convencer os aliados a permitir que os ucranianos usem as armas ocidentais contra os russos, né? A desculpa é sempre, não, a linha vermelha, se usar armas ocidentais contra os russos, eles vão iniciar uma guerra nuclear. Aí você pode falar agora, tá vendo aqui, te invadiu Kursk, tomamos uma parte da Rússia e não teve guerra nuclear. A Rússia não vai fazer isso, né? E a outra coisa, o outro motivo que eles não falam aqui também é, eventualmente, no final dessa guerra, a gente sabe que a Rússia não vai aguentar mais muito tempo, eles, lógico, né, estão fingindo que vão continuar muito tempo ainda. A gente vai ver que, inclusive, a Rússia diz que o Lula vai ser o negociador da Rússia para a paz, né? O que significa que a Rússia não quer negociar paz nenhuma, porque o Lula é um idiota, um pinguço corrupto que não tem importância nenhuma no mundo. Mas eles não querem agora, mas eles vão ter que negociar mais adiante, mais para o final do ano, quando acabar a capacidade econômica deles, né? Então, quando tiver essa negociação, é importante a Ucrânia ter um pedaço da Rússia também para poder fazer a negociação. Olha só, eu saio de você, você sai de mim e pronto, resolvemos o problema, né? Bom, mas a grande notícia do dia é justamente o encontro de Ramstein. Vocês sabem, aquele grupo de defesa de vários países aliados, da OTAN e outros países aliados, que se reúnem para justamente definir como ajudar a Ucrânia, né? Isso daqui é a visão do avião presidencial ucraniano chegando em Ramstein, lá na Alemanha, sendo escoltado pelos caças alemães ali na chegada em Ramstein, né? Aqui a gente tem a imagem do Zelensky chegando lá no encontro. O Zelensky foi pessoalmente dessa vez, para vocês verem a importância desse encontro particular, né? Os últimos Ramstein todos foram feitos pelo ministro da Defesa ucraniano, mas dessa vez foi o Zelensky lá
justamente devido à necessidade de muitas armas agora, e conseguiu 40 milhões de ajuda da Comissão Europeia para a questão de reconstrução da rede elétrica ucraniana. Uma excelente notícia isso. O secretário de Defesa, o Lloyd Austin, anunciou um novo pacote de 250 milhões de dólares também para a Ucrânia, com mais um monte de armas. Isso foi mais uma boa notícia aqui. Agora, o grande problema, e que isso daqui pode ter ocasionado, pode ter sido isso que levou a troca nos gabinetes, lá nos ministérios da Ucrânia, não são eles que estão falando não, tá? Eu que estou imaginando isso, porque descobriu-se que a administração Biden agora está em conversas urgentes com o Congresso para garantir 6 bilhões em ajuda para a Ucrânia antes de 30 de setembro, porque de todos os 7,8 bilhões que foram alocados em abril, né, ainda tem 6 bilhões que não foram usados e parece que deviam ser usados até setembro agora. Eles querem estender esse tipo de ajuda lá e talvez não tenha sido usados porque faltou iniciativa ucraniana de pedir mais armas, pedir mais coisas, né? Pode ter sido isso o problema. Eles estão tentando resolver lá. A sugestão que eu dou é manda tudo agora, pô, manda a ajuda toda, manda as armas todas agora. Manda F-16, um monte de F-16, ia ser lindo, né? Bom, o Reino Unido liberou um pacote de 213 milhões de dólares com várias ajudas para a Ucrânia, inclusive esses mísseis Martlet. O Martlet é um míssil de longo alcance disparado a partir de avião que pode fazer bastante estrago aí nas linhas de frente, né? O pessoal estava vendo isso daqui, ó, um míssil novo, uma arma nova num Su-24. Não é esse míssil aqui, tá? Isso aqui é uma bomba planadora, mas parece que eles estão fazendo testes com bombas planadoras também para fazer ataques contra os russos também. Mais novidade boa. E finalmente, uma última novidade boa, a Romênia finalmente aprovou a transferência do Patriot que tinha sido prometido para a Ucrânia, né? A Romênia tem vários Patriot e prometeu doar um para a Ucrânia. Isso tinha sido prometido, mas não estava indo, agora finalmente foi aprovada essa doação. A gente espera que isso chegue logo na Ucrânia. A Ucrânia está precisando muito de defesa antiaérea, né? Bom, e finalmente, isso aqui é só uma curiosidade aqui, ó. O Putin disse que o Lula, o Xi Jinping e o Narendra Modi são os mediadores dele para resolver a guerra da Ucrânia. Esse tipo de coisa significa que ele não quer negociação de paz nesse momento. E eu acredito que não queira, ele quer dar uma de durão, ele está achando que ainda consegue avançar lá na Ucrânia e coisa e tal, mas todo mundo sabe que chegando no final do ano não vai ter alternativa, ele vai ter que buscar negociação de verdade, né? Aí a gente vai saber justamente quando ele dispensar o pinguço corrupto aqui do Brasil, o ditador idiota lá da China e o que dá facada nas costas da Índia. Ou seja, quando ele dispensar essa cambada de inútil e fizer a negociação ele mesmo, aí é outra história. Vai ser mais para o final do ano isso, ou talvez no início do ano que vem. De qualquer forma, o que ele diz aqui, basicamente, é que não vai ter negociação nenhuma, porque cambada de pinguço corrupto assim não vai ajudar em nada ninguém, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.